Olá, espectador! Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Alberto Jorge Félix Costa. Ele é formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem residência médica em pediatria pela Universidade Federal do Paraná e foi o presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Pediatria na gestão 2010-2012, 2012-2014. Albertinho, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa, prazer te receber. E a gente acabou escolhendo um tema bastante frequente na nossa população pediátrica, que é a tal da síndrome do respirador bucal. A criança que respira pela boca e não pelo nariz. Fala pra gente um pouquinho o que é isso, Alberto. Pois boa tarde a todos. Na verdade, assim, nós todos fomos feitos para respirar pelo nariz, né? No nariz, a entrada de ar ela é aquecida, ela é filtrada, até chegar na garganta, na traqueia, nos pulmões, de uma maneira melhor para que nós inspiremos um ar mais saudável. O nariz funciona como um filtro? Um filtro. Ele tem um epitélio que a gente chama de muco ciliar e ele filtra muitas partículas além de aquecê-las. Uhum. Então, quando a pessoa respira de boca aberta, principalmente à noite, quando está dormindo por um tempo mais longo, o ar, consequentemente, não é filtrado e aquecido pelas narinas, e isso traz muitas complicações. No caso, por exemplo, da criança, que é um público que a gente abrange mais, né, que eu sou pediatra, essas repercussões são ainda maiores do que na fase adulta, porque elas começam desde cedo, na época da formação óssea da criança. Então, aí com isso, a gente observa, entre várias consequências que nós vamos falar aqui, algumas alterações ósseas definitivas. Mas me diz uma coisa, pelo que você está começando já a falar, nós temos algumas causas que são congênitas, então. Na verdade, assim, as causas, elas normalmente, elas são por obstrução mecânica da entrada de ar pelo nariz. Certo. Então, como o ar não consegue entrar de maneira normal pelo nariz, a pessoa, a criança, abre a boca para poder respirar o ar que ela precisa inspirar. Só que a maioria dessas causas são por obstrução mecânica. E aí, por exemplo, a grande causa é a rinite alérgica, tá? Às vezes, com o decorrer da infância, ocorre uma hipertrofia, um aumento das amígdalas e da adenoide. Mas isso já na criancinha maior? Já na criancinha maior, mas não necessariamente. Tem crianças lactentes com menos de 2 anos de idade, que têm amígdalas e adenoides já muito grandes, né? E em grande parte dos casos existe uma concomitância da causa alérgica com a causa obstrutiva mecânica, com aumento de tecido da amígdala e adenoide. E me diz uma coisa, aquele bebê, por exemplo, que o recém-nascido é muito comum ter muita obstrução nasal, né? Isso seria já um início ou não? Isso é uma outra causa? Não necessariamente. Não. Existe uma rinite fisiológica do recém-nascido, é que como a abertura nasal do recém-nascido é muito pequena, é muito comum uma respiração mais ruidosa, mais barulhenta, a boquinha meio aberta, tal. Mas isso não necessariamente significa que aquela criança vai ser um respirador bucal. O respirador bucal clássico, a gente observa isso ao longo dos meses e já dos primeiros anos de vida. Aquela obstrução nasal do recém-nascido, na maioria das vezes, ela é passageira, transitória. Entendi. E esse que você comentou, que realmente é o respirador bucal, que demora um tempinho para se instalar, digamos assim, qual que é o pico maior dessa manifestação do respirador bucal? Tem uma incidência? Na verdade, o pico maior, a gente observa isso dos 3 aos 7 anos de idade. E o grande vilão é o alérgico ou não?
existem dois grandes vilões que eu diria que são mais ou menos pareados. Tá. O alérgico, que é a rinite, que há um inchaço, um edema da mucosa nasal, então a obstrução mecânica à entrada do ar, e um aumento também das amígdalas e da adenoide, e isso faz com que o ar não consiga passar pela narina e a criança precisa respirar de boca aberta. E muito frequentemente as 2 ou 3 causas juntas. Pra complicar a mais a história. alergia, um aumento de amígdala e um aumento de adenoide. Isso é muito comum. E quais são assim, as consequências deste respirador bucal que isso ocasiona para a criança com o crescimento? Então, na verdade, o respirador bucal, a princípio, ele dorme mal. Então, a qualidade de sono, ela é prejudicada. Então, com isso, a criança já passa a ter um dia pós-noite diferente. É uma criança mais irritada, mais dispersa, que tem uma menor produtividade escolar e que ela fica... Irritabilidade, ela alterna períodos de sonolência com irritabilidade durante o dia. Menos atenção. Exatamente, é uma criança mais dispersa. E uma outra coisa que também a gente observa, que é muito comum no consultório pediátrico, é que essas crianças comem pouco. Os pais chegam e falam assim, o meu filho está comendo pouco. Mas é que na hora da refeição ele tem que optar. Ou respira como? Exatamente, ou ele mastiga, ou ele engole, ou ele respira. Né? Então, assim, a partir do momento que você contorna essas situações, isso tudo melhora. E aí, como a gente já começou a ventilar no iniciozinho da nossa conversa, essa criança, à medida que ela vai respirando de boca aberta, o palato, o céu da boca, ele vai ficando mais alto, se modifica totalmente, ocorre uma mordida cruzada posterior, os dentes anteriores, eles ocorrem uma eversão para fora, o lábio inferior, o lábio superior encurta, o lábio superior vem para fora e existe uma deformidade facial, é aquele fáscias de respirador bucal. Né? Então, além disso, existe, por conta de toda essa alteração, pode existir em casos mais longos, quando isso não há uma intervenção, com deformidades posturais a nível de coluna, a nível de flacidez de musculatura abdominal. Então, realmente é uma entidade muito ampla, que envolve muita coisa. Entendi. Eu até preocupei um pouquinho quando você falou que deu uma deformidade de face. Facial. Isso deve ter um período para você tentar resolver isso, não, Alberto? Tem, depois com não tem mais como corrigir. Se você for tentar corrigir isso, tem que ser sempre antes da puberdade. Entendi. E quando a gente fala antes da puberdade, o ideal é que seja bem antes. Uns 7, 8 anos. 7, 8 anos no máximo. Entendi. Porque quando você pensa em corrigir isso com 10 anos, 9 anos, o tempo de tratamento para essa criança já é um tempo de tratamento muito longo, com intervenções às vezes mais agressivas. E quando é pós-puberdade, aí a agressividade triplica, que aí são aquelas cirurgias ósseas, de 2, 3 tempos, com bucomaxilo, enfim. E tem boa resolutividade depois, quando você deve fazer cirurgias um pouco mais tardias? Acredito que não, né? Na verdade, assim, para a deformidade facial, hoje existem técnicas que existe boa resposta a nível de volta do facies anterior daquela pessoa. Mas deve ser bem agressivo, Mas é muito agressivo. Deve fraturar, quebrar, fratura, a pessoa fica com dificuldade de alimentação, toma só líquidos, perde peso, demora meses para uma recuperação adequada. Então, na verdade, né, Alberto, o importante é a prevenção. Sempre, sempre. Então, quando você observa que aquela criança, você está olhando para aquela criança, a criança já está com a boquinha meio aberta, olhando para você. Ou quando o pai comenta que aquela criança ronca, ou quando não come, ou quando ao exame físico você observa um edema nasal ou uma hipertrofia de amígdalas,
você já tem que intervir rapidamente. E uma curiosidade, normalmente é você que observa isso no seu exame clínico, porque a criança sempre vai ao pediatra para os exames periódicos, né? Ou é a família que te informa? Você, na sua prática clínica, você faz mais busca ativa ou eles já te dão essa informação? Na verdade, isso é mais ao exame físico. Você Por quê? observa. Que como aquela criança já vem roncando um pouquinho há muito tempo, já fica com a boquinha meio aberta há muito tempo, os pais acham que aquilo é uma característica da criança. E que com o passar dos anos aquilo vai retroceder. E realmente a amígdala e a adenoide, o tecido linfóide nosso, depois de 7, 8 anos de idade, ele dá uma regredida. Mas isso não acontece em todas as pessoas. E como quando é uma coisa muito marcante, já na criança de 2, 3 anos de idade, você não pode contar com essa regressão posterior. Você tem que intervir imediatamente. Então, quão é importante o segmento dessa criança, né, Alberto? Porque a gente percebe que algumas famílias só vão ao pediatra depois assim, dos 2 aninhos, 3, quando tem alguma queixa, quando está com febre, quando tem muita intercorrência. A gente vê que eles vão deixando assim, esparçando a ida ao pediatra. Né? E quando você observa isso numa consulta de rotina, que a criança não está doente, que quando a criança fica gripadinha, resfriada, naturalmente existe um inchaço de mucosa nasal, a amígdala aumenta, então você não dá para ter um parâmetro com a criança instável. Isso você tem que avaliar com a criança boa, com a criança bem, de consulta de rotina. Entendi. Outra coisa, e o tratamento, Alberto, é medicamentoso, envolve só o médico, envolve mais profissionais? Como é o tratamento? Pois é, essa foi uma pergunta muito importante. O tratamento depende muito da situação, da fase que a criança se encontra, das sequelas que ela já tem ou não e do tipo de causa da obstrução da respiração bucal. Então, assim, normalmente envolve o pediatra, o otorrinolaringologista, o fonoaudiólogo e, às vezes, um ortodontista, o ortodontista quase sempre, e, às vezes, dependendo da causa, um alergista também. Então, é uma equipe multidisciplinar. Né? Então, se for uma causa que você detecta que aquilo é por rinite, você tem que tratar a rinite alérgica da criança para depois tentar corrigir com a postura daquela labial daquela criança, o reforço da musculatura perioral, que aí é a fono. A fono na respiração bucal, a fonoaudióloga, ela tem um papel assim muito importante. Elas fazem um serviço assim fundamental, o serviço de fonoaudiologia é fundamental. Mas para o fono poder trabalhar, a criança já tem que estar com aquela causa solucionada ou solucionando, senão ele não consegue reverter aquela situação se a causa persiste. Entendi. E uma última pergunta, Alberto. É impressão minha? Ou quando você envolve, por exemplo, um procedimento cirúrgico, e quando você tem aquela amígdala grande que não evolui, ou tem um adenoide grande que não evolui, a família às vezes costuma dar uma enroladinha para poder fazer o procedimento. Ou é impressão minha? Não, normalmente isso acontece, só que aí vai muito do profissional, né? Porque, na verdade, o profissional que coordena esse tratamento multiprofissional costuma ser o pediatra. Então, vai muito de você notificar os pais o problema, comentar as complicações possíveis e bem prováveis, e já dizer da importância daquele tratamento. Se for um tratamento cirúrgico, muitas das vezes esse tratamento cirúrgico ele já vai avalizado pelo pediatra, e indicado pelo pediatra antes do otorrino ver. Então, e os pais já percebem aquilo de uma maneira menos grande, menos agressiva, você entendeu? Mas você tocou num assunto fundamental. Não adianta você ter uma amígdala grande, patológica, se você não
tirar uma amígdala enorme com uma criança de 10 anos, a gente sabe que aquela amígdala não vai regredir mais. Se ela está causando tantos malefícios para aquela criança, então eles têm que ter uma ponderação para ver a necessidade ou não de extirpar aquela amígdala. Bom, adorei a nossa entrevista, foi super esclarecedora. Eu acho que o nosso espectador também vai tirar muita dúvida em relação a isso, principalmente de poder, primeiro, fazer um segmento correto da criança, fazer sua puericultura, né? Segundo, ter acompanhamento certinho com o seu pediatra, né? Não deixar só para os momentos de emergência, nem de pronto-socorro, nem de UPA, na rede pública, né? E principalmente ter coragem e perseverança de poder levar até o final o tratamento. Com certeza, porque é o futuro, né, daquela criança, daquela pessoa. Tá bom, muito obrigada, obrigado Alberto. você. Espero ter outras vezes no nosso programa. Obrigado. E você, espectador, mande a sua sugestão de tema que quer ouvir, mandando um e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.